Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é Fernando Maybach, ele é sócio da Moneyplan. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Até já! Fernando, muito prazer, hein? Beleza? Prazer ter você aqui no Café na Arena. Prazer é meu. Queria conversar um pouquinho contigo sobre... você tem uma série de problemas na economia, uma crise, com perspectiva de aumento de desemprego, atividade econômica em queda. Como é que as pessoas podem se preparar para enfrentar esse período de maior dificuldade? Ângelo, eu acho assim, a gente está num momento de muito risco, né, de muita turbulência, né? Eu tenho até um pessimismo bastante acentuado sobre a atividade econômica. Eu acho que a gente está no início, né, de um processo muito agudo de retração de atividade econômica provocada por N motivos, né, que vai ter consequências muito duras em diversos segmentos, né, e principalmente no nível de emprego. Eu acho que as pessoas estarão expostas, portanto, a muitos riscos, né? Desde as pessoas que trabalham e as pessoas que têm qualquer atividade que depende de consumidores e tal. Então a gente está num momento extremamente delicado. Do ponto de vista, entretanto, de um outro lado, de oportunidade para quem tem recursos, né? A gente está numa fase extremamente positiva, no sentido de juros muito elevados no Brasil. E eu gosto sempre de falar, a gente é super fã e sempre recomenda muito as pessoas ficarem investindo em renda fixa, conservadora, especialmente em momentos de turbulência como a gente vai viver em 2015. Então, a nossa recomendação é que as pessoas, pensando em proteção, tomem muito cuidado com gastos e, do ponto de vista de investimentos, olhem muito renda fixa conservadora. E nesse tocante de renda fixa conservadora, a gente é super fã das NTNs-Bs indexadas à inflação, que estão com juros acima de 6% ao ano, que é juro real extremamente elevado para títulos de risco de Tesouro Nacional, né? Então é a nossa forte recomendação. Que o pessoal pode comprar pelo Tesouro Direto, né? Somos super fãs também e divulgadores do mecanismo de compra Tesouro Direto, que é muito simples, tem custos muito reduzidos, né, para você fazer a aquisição de títulos e tal. E a gente está também, aí um outro tema, né, que a gente também está falando, nós estamos diante de um momento que eu acho que a gente vai ter uma inflexão de juros, eu acho que não vai demorar muito no Brasil. Eu sou muito pessimista com a atividade econômica, eu acho que vai piorar muito, né? E, portanto, eu acho que no médio prazo nós vamos ter uma discussão dura sobre a necessidade de reduzir juros no Brasil, né? Então, até por curiosidade, eu estava olhando ontem até no mercado futuro de juros. Hoje, se alguém for comprar uma LTN usando o mecanismo do Tesouro Direto, você consegue comprar LTN para vencer em janeiro de 2018 acima de 13%. A uma taxa de 13,40, é uma taxa muito alta. Janeiro 17 está em torno de 13,10, coisa assim. Então eu acho que a gente tem uma oportunidade interessante no pré-fixado, que eu acho que a taxa de juros não vai poder ficar elevada muito tempo no Brasil, diante dos problemas que a gente tem aí pela frente. E esses papéis LCI, LCA, esses papéis isentos? Eu gosto muito de LCI e LCA em CDI, né? Porque a grande vantagem que você tem em estar investido nesses instrumentos é que você tem a mobilidade, né? Depois que venceu o ativo, em 90 dias, em 6 meses, né? Que é uma coisa diferente se você está alocado em renda fixa. Se você compra por exemplo, que nem acabei de falar, você compra uma LTN ou você compra uma NTNB e daqui a 6 meses você decide fazer um reposicionamento de sua carteira, você vai estar no imposto de 22,5% ainda, vai estar no imposto de 20%. Então, a vantagem de você estar investido em LCI, primeiro, é para você ter uma boa rentabilidade. Esses papéis estão rendendo muito competitivamente em termos líquidos, né? Eu recomendo que as pessoas façam LCI, LCA em CDI e elas vão ter essa mobilidade que eu acho que tem muito valor, porque eu acho que em 6 meses eu acho que a gente vai ter um quadro mais definido na economia brasileira, os riscos vão estar muito mais conhecidos e tal, e a LCI tem essa vantagem.
Você acha que renda variável também tem oportunidades por conta desse juro tão alto, ninguém está olhando e tal? Ângelo, eu tenho esse pessimismo mais agudo sobre a atividade econômica, que eu acho que isso vai afetar muito a rentabilidade das empresas, né? A gente está observando no mercado de crédito uma forte contração por parte dos bancos, preocupados com o risco de crédito, né? Isso está acontecendo, evidentemente, com as grandes empreiteiras, mas está acontecendo de um modo geral. Os prêmios sobre risco de crédito no Brasil estão aumentando, né? Quer sob a forma de financiamento, quer sob a forma mercado de capitais, as empresas emitirem títulos e captarem recursos. Então, o custo de crédito está aumentando e a economia vai sofrer muito, né? Então, assim, eu não tenho nesse ambiente uma visão positiva para o mercado de ações. Eu acho que o lucro das empresas vai ser afetado pelo quadro que a gente vai ter aí pela frente. Mas mesmo numa perspectiva de longo prazo, sabe? Comprar para aposentadoria, será que não seria? Eu acho, Ângelo, eu tenho uma visão diferente até da maioria de muitos analistas. Tal. Eu acho assim, o Brasil tem juros tão elevados na renda fixa em título do Tesouro Nacional, que eu acho que não há necessidade de você diversificar risco, sinceramente. Eu acho que se um dia a taxa de juros no Brasil, juro real, cair para 2%, 3%, 4%, eu acho que aí você pode falar em diversificação. Na minha opinião, o custo de oportunidade é muito alto, né, para você ficar investindo em coisas ligadas a risco agrícola, risco de crédito, risco de mercado, risco fundos imobiliários, né? Eu acho que fique 100% na renda fixa conservadora, que você tem baixíssimo risco e alto retorno. Mesmo os fundos imobiliários que o pessoal está dizendo que estão uma pechincha, que estão abaixo do valor patrimonial, você acha que também não é o caso de arriscar? É melhor ficar... Eu tenho uma visão, escrevi até um texto sobre isso há cerca de 2 anos, que eu via muito risco no segmento de fundos imobiliários pelos preços que os imóveis atingiram no Brasil, quer comerciais, quer residenciais, quer galpões de logística, os preços dos próprios imóveis e os preços de aluguel no Brasil, né? Chegou a ser uma bolha, você acha que foi? Eu acho que, eu diria assim, que esse é um tema interessante, Ângelo. Eu, como sou mais contundente nas minhas opiniões, eu arriscaria dizer que talvez a gente tivesse não só uma bolha no setor imobiliário. Eu até estou pensando em escrever um texto sobre isso, que eu acho que a gente pode ter vivido no Brasil uma bolha Brasil, na realidade, né? Uma bolha Brasil. Não só de imóveis, tudo. Não só né? de imóveis, né? Eu tenho um pessimismo também forte sobre o ramo de imóveis. Eu acho que você tem uma oferta de imóveis elevada no Brasil, tem uma série de espaços comerciais aí ociosos. Eu acho que a gente vai ter queda de preços em tudo no Brasil. Já começou isso nos preços dos imóveis em locação. Eu acho que muitos investidores investiram em fundos imobiliários, atraídos ali pelo rendimento isento, não sei o quê. E eu acho que muita gente está tendo muita surpresa. É verdade que está muito descontado em relação aos valores patrimoniais, mas eu acho que a perspectiva, do ponto de vista de preço dos laços dos fundos, né, e preço de locação, né, eu acho que a tendência é para baixo, né? Então, eu teria muita cautela com fundos imobiliários também. Agora, você falou de apertar o cinto, né, de conter os gastos. Como é que você acha que deve ser esse planejamento? Uma pessoa que... A gente está vendo empresas com dificuldades, pequenos comércios, franquias, né? Como é que a pessoa, por exemplo, um assalariado tem que ter quanto de reserva em geral para passar por esse período? Ou uma pessoa que trabalha autônoma? Qual que seria Existe uma fórmula de quanto que ela deve ter? A gente sempre fala muito, né, que as pessoas devem guardar, né, dinheiro para o futuro, né, devem poupar no mínimo 10% do que ganham, né, dependendo da idade em que elas estão. Para o futuro de modo geral, até não é nem no tema de enfrentar diversidades momentâneas como risco não é de só desemprego. Agora, né? Sempre, pensar né? no futuro, você tem que guardar dinheiro para o futuro, você não pode depender apenas de previdência para suportar você no futuro. Esse é um grande lema que eu acho que o Brasil vem crescendo a consciência de previdência, de guardar dinheiro para o futuro. A gente, na nossa atividade, a gente atende muitas famílias, muitas pessoas, muitos indivíduos, a gente percebe pessoas com muitas dificuldades em diversas fases da vida. A gente tem atendido gente com 60 anos de idade, gente com 40 anos de idade, com problemas financeiros diversos, né? Então, o tema de você guardar dinheiro para o futuro, ele é sempre muito relevante. Acho que o brasileiro tem uma consciência de gastar muito, né? De consumir muito, né? Então, assim, num momento como a gente
está vivendo, né, que tudo indica que teremos uma deterioração que vai afetar o risco, de modo geral, das atividades, as pessoas têm que estar muito cautelosas no sentido de contração de despesa, poupe sempre, né? E se você está em idade mais avançada, esses 10% já não são suficientes, você tem que ir para 20, 25, 30 eventualmente, senão as coisas vão ficar muito difíceis no futuro. Então, muito cuidado, aperte os cintos mesmo. E assim, quem tem, pensando no desemprego, alguma coisa, tem uma poupança do quê? Uns 3 meses, pelo menos? Eu acho que tem conceitos que falam de você ter reservas de emergência para te aguentar aí 6 meses. 6 meses. Né? 6 meses de vida. A gente teve ontem um caso lá no nosso escritório, uma pessoa nos ligou, está procurando emprego há quase um ano, assim, é uma situação extremamente difícil e tal. Reservas de emergência você precisa ter no mínimo 6 meses e tal, né? Acho que é seguro. E esse conceito de você ter reservas para essas dificuldades, né? A gente viu um caso há pouco tempo que me chamou muita atenção. Uma pessoa que saiu da vida executiva, tinha sido desligado, recebeu muito dinheiro de rescisão, fundo de garantia, indenizações, não sei o quê, e resolveu fazer um investimento num tema de franquia, investiu um volume elevado de recursos, e o negócio não estava rodando bem, já estava 8 meses. Aí a gente foi fazer uma análise do negócio e tinha um risco enorme. Para você ter uma ideia, ele estava colocando 10 mil reais por mês no negócio. A gente resolveu dar uma sugestão, olha, cessa esse negócio, você não poderia ter corrido risco com esse dinheiro. Então, muito cuidado com essas situações, né? As pessoas têm que avaliar muito, alocar dinheiro que pode ser raro e escasso e valioso e necessário para o futuro em temas em que elas vão correr risco em quaisquer que sejam as atividades, né? Muito cuidado. Principalmente nesse momento, né, que você tem um cenário de incerteza e as pessoas podem estar perdendo emprego, né? E aí colocam todo o dinheiro num projeto de risco, né, e acabam perdendo tudo, né? O momento é muito adverso e tudo indica que as coisas irão piorar. E, por outro lado, você tem taxa de juros muito alta no Brasil, né? Então, você está investindo em título do Tesouro Nacional, rendendo a inflação mais 6,40, 6,30, 6,20, você tem 13% de juros, para que correr risco em alguma outra atividade? Muito cuidado com capital, não corra risco com capital. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. E continuem com a gente. Até um próximo Café na Arena e assine nosso canal no YouTube. Até logo.